Meu nome é Libby Carter, tenho 32 anos e sou fundadora da Nexus Solutions. Raramente participo de reuniões familiares, porque elas sempre se transformam em um verdadeiro espetáculo. Meu irmão mais velho tem o talento de fazer todo mundo se sentir pequeno, principalmente eu. Nesta Páscoa, apareci relutantemente, escondendo o sucesso recente da minha empresa. Ao passarmos pelo presunto, Jeffrey deu um sorriso irônico. Nem todo mundo consegue lidar com uma carreira de verdade em tecnologia, disse ele. Foi então que minha avó, Rose, que nunca levanta a voz, olhou para mim e perguntou: é por isso que a empresa dela acabou de adquirir a sua? Se você está assistindo agora, adoraria saber de onde você está. Deixe sua localização nos comentários abaixo. Curta e inscreva-se para ouvir mais histórias sobre dinâmicas familiares que vão te deixar de queixo caído, assim como todos ficaram na nossa mesa de jantar naquele dia. Crescendo no subúrbio de Boston, Jeffrey era 3 anos mais velho que eu e parecia se destacar em tudo. Nossa casa de infância na rua Maple tinha o quintal perfeito para brincar de pega-pega, construir projetos de ciências ou simplesmente sonhar sob as estrelas. Naqueles primeiros anos, Jeffrey e eu éramos bem próximos. Ele me ensinou a andar de bicicleta quando eu tinha 5 anos, me ajudou com a lição de matemática e me defendeu quando as crianças da vizinhança eram malvadas. Eu o adorava, seguindo-o por aí como uma sombra. Ele era meu herói, meu irmão mais velho, meu protetor. As coisas começaram a mudar quando Jeffrey entrou no ensino fundamental. De repente, eu não era mais descolado o suficiente para andar com ele. Ele desenvolveu novos amigos, novos interesses e uma nova atitude. À medida que crescemos, nosso relacionamento se transformou de irmãos que nos apoiavam em competidores ferozes. Não foi uma competição para a qual me inscrevi, mas uma que Jeffrey criou e que nossos pais, inadvertidamente, incentivaram. Mamãe e papai eram boas pessoas que trabalhavam duro. Papai era contador em uma empresa de médio porte e mamãe ensinava inglês na escola secundária local. Eles valorizavam o sucesso convencional, boas notas, conquistas esportivas e, em última análise, carreiras estáveis. Jeffrey se encaixava perfeitamente na visão de sucesso deles. Ele tirava notas máximas, era capitão do time de futebol e foi eleito presidente da turma por 3 anos consecutivos. O Jeffrey vai longe, meu pai anunciava nas reuniões de família, com a mão firmemente apertada no ombro do meu irmão. Ash tem talento para Harvard. Eu era diferente. Embora mantivesse notas razoáveis, não era excepcional no sentido tradicional. Preferia desmontar computadores a participar do grupo de debate. Passava horas aprendendo linguagens de programação enquanto Jeffrey colecionava troféus esportivos. Meus pais nunca souberam bem o que pensar de mim. Eles não eram rudes, apenas perplexos com meus interesses. Computadores são para jogar, Libby, disse minha mãe certa vez. Você precisa se concentrar em desenvolver habilidades que lhe darão um bom emprego algum dia. A feira de ciências na 7ª série cristalizou nossa dinâmica familiar. Eu tinha 12 anos e Jeffrey, 15. Ele criou um modelo padrão de vulcão, perfeitamente executado, mas totalmente convencional. Eu construí um programa de computador rudimentar que conseguia reconhecer e classificar diferentes tipos de formas geométricas por meio de uma webcam. Meu projeto levou meses de trabalho, aprendendo princípios de programação muito além do meu nível escolar. Jeffrey conquistou o primeiro lugar com seu vulcão. Os jurados elogiaram suas habilidades de apresentação e explicação científica de reações químicas. Meu projeto apresentou problemas durante o julgamento quando a iluminação da sala de aula mudou, prejudicando a calibração da minha câmera. Recebi uma menção honrosa. Naquela noite, a lareira da nossa sala de estar foi reorganizada para exibir com destaque o troféu de ouro do Jeffrey. Meu certificado foi colado na geladeira, onde ficou pendurado por uma semana antes de ser substituído pela lista de compras. É por isso que a apresentação importa, Libby, Jeffrey me disse, presunçoso. Ninguém se importa com a inteligência da sua ideia se você não consegue fazê-la funcionar quando é preciso. Nossos presentes de formatura do ensino médio ilustraram ainda mais a diferença nas expectativas dos nossos pais em relação a nós. Jeffrey ganhou um carro novinho, um sedã prateado que ele dirigia com orgulho pela cidade. Eu ganhei um laptop, prático para a faculdade, mas sem a celebração da liberdade que acompanhava o presente de Jeffrey. Um carro seria um desperdício com você, explicou meu pai ao ver minha decepção. Você quase nunca sai de casa mesmo.
Ele não estava errado, mas suas palavras me magoaram. Eu passava a maior parte do tempo no meu quarto trabalhando em projetos de programação, não porque fosse antissocial. Eu estava desenvolvendo habilidades, criando, aprendendo. Ninguém parecia perceber isso. No verão anterior à minha partida para a faculdade, nossa família tirou férias em Cape Cod. Certa noite, compartilhei animadamente minha ideia para uma plataforma de mídia social especificamente para conectar pessoas com condições médicas raras. O código seria complexo, mas acho que consigo criá-lo, expliquei, entusiasmado com o impacto potencial. Jeffrey Hill, rolando a tela do celular. Lib, programar é apenas uma digitação glorificada. O verdadeiro desafio é construir um modelo de negócio que funcione. É por isso que as empresas de tecnologia contratam profissionais de administração para tocar as coisas. Meus pais concordaram, encontrando sabedoria em sua rejeição. Ao longo desses anos, apenas minha avó Rose parecia ver algo especial em mim. Vovó Rose morava a 1 hora de distância e me visitava mensalmente. Ela havia sido professora de matemática na década de 1960, uma das poucas mulheres em seu departamento. Durante suas visitas, ela me procurava no meu quarto ou no porão, onde eu havia instalado meu computador, enquanto todos os outros na família achavam meus interesses bizarros. A vovó Rose sentava-se ao meu lado, com os olhos brilhando de interesse, enquanto eu explicava no que estava trabalhando. Sua mente funciona de forma diferente, Lib, ela me disse certa vez. Isso não é uma fraqueza, é a sua maior força. Quando me formei no ensino médio, junto com o laptop dos meus pais, a vovó Rose me deu um livro sobre mulheres pioneiras na ciência da computação, com a seguinte mensagem: o mundo precisa de pensadores diferentes. Nunca se desculpe por ver padrões que os outros não percebem. Naquele outono, fui para a Universidade Estadual com uma bolsa parcial, enquanto Jeffrey foi para uma universidade da Ivy League com bolsa integral. Em reuniões familiares, essa diferença era frequentemente mencionada. As escolas estaduais têm alguns programas decentes, dizia minha tia, dando um tapinha gentil na minha mão. E você está economizando dinheiro para os seus pais. Enquanto isso, a escolha da faculdade de Jeffrey era celebrada como prova de sua natureza excepcional e futuro promissor. Ninguém parecia considerar que eu havia escolhido minha faculdade especificamente por seu programa de ciência da computação de ponta, ou que eu havia recusado ofertas de universidades mais prestigiadas que não ofereciam os cursos especializados que eu desejava. A divisão estava estabelecida. Jeffrey era a estrela, aquele com potencial. Eu era o excêntrico, aquele com quem eles se preocupavam. Essa dinâmica nos acompanharia até a vida adulta, moldando nosso relacionamento de maneiras que eu não poderia ter previsto e preparando o cenário para o confronto que acabaria mudando tudo. A faculdade foi um alívio e um desafio. Finalmente, longe da sombra de Jeffrey, pude mergulhar no mundo da ciência da computação sem comparações constantes. O final dos anos 1990 e o início dos anos 2000 foram uma época empolgante para a tecnologia. A internet estava se transformando de uma novidade em uma parte essencial da vida cotidiana. Startups surgiam diariamente e as possibilidades pareciam infinitas. Minha empolgação, no entanto, foi amenizada pela realidade de ser uma das 7 mulheres no meu programa de ciência da computação, com 60 alunos. O desequilíbrio de gênero criou um ambiente estranho, onde eu era invisível ou hipervisível, dependendo do dia. Projetos em grupo eram particularmente difíceis. Você consegue lidar com a documentação? Disse-me um colega certa vez, sem nem se dar ao trabalho de perguntar se eu queria programar. Sua escrita provavelmente é melhor que a nossa. Eu lutava por tarefas de programação, ficava até tarde no laboratório para provar meu valor e, aos poucos, conquistei o respeito dos professores, embora nem sempre dos colegas. Enquanto eu lutava por reconhecimento, Jeffrey prosperava na faculdade de administração. Seu carisma e inteligência convencional o tornaram popular entre alunos e professores. Ele conseguia estágios de prestígio todos os verões, enquanto eu juntava trabalhos de meio período no departamento de TI da universidade e pequenos projetos de programação que encontrava online. As férias de Natal do meu 2º ano foram particularmente dolorosas. Jeffrey chegou em casa com histórias do seu estágio de verão no Goldman Sachs e da sua próxima entrevista com o Google. Toda a família ouviu atentamente enquanto ele descrevia o campus do Google e as famosas vantagens oferecidas aos funcionários. E você, Lib? Perguntou o tio Frank durante o jantar.
Algum plano grande? Antes que eu pudesse responder, Jeffrey interrompeu: a Libby ainda está se organizando. Nem todo mundo sabe o que quer de cara. Na verdade, estou trabalhando em uma plataforma de e-commerce para livrarias independentes, respondi, tentando manter a voz firme. Isso os ajudaria a competir com a Amazon, criando um sistema de inventário coletivo. Parece interessante, respondeu minha tia com um sorriso educado antes de se virar para Jeffrey. Agora, conte-nos mais sobre o Google. Eles realmente têm comida grátis o dia todo? Após a formatura, nossos caminhos divergiram ainda mais. Jeffrey conseguiu um cargo de marketing em uma grande empresa de tecnologia em São Francisco, com um salário inicial de 6 dígitos e opções de ações. Decidi tentar construir minha própria startup, uma tentativa inicial de criar uma plataforma que conectasse designers freelancers a pequenas empresas. A plataforma era desajeitada, subfinanciada e, por fim, mal-sucedida. Depois de 8 meses trabalhando 16 horas por dia e esgotando minhas pequenas economias, tive que admitir a derrota. O momento não era o ideal. Minhas habilidades técnicas precisavam ser aprimoradas e eu não tinha os contatos comerciais necessários para garantir o financiamento adequado. No dia de ação de graças daquele ano, minha startup fracassada virou um conto de advertência. É por isso que o conhecimento empresarial é tão importante, explicou Jeffrey aos nossos primos enquanto eu, sentado em silêncio, empurrava batatas doces no meu prato. Habilidades técnicas por si só não constroem empresas de sucesso. Encontrei emprego em uma pequena empresa de desenvolvimento de software enquanto continuava a desenvolver minhas habilidades e ideias paralelamente. Enquanto isso, a carreira de Jeffrey acelerava. Ele foi promovido 2 vezes em 18 meses, apareceu na lista 30 Under 30 de uma revista de negócios e comprou um apartamento de luxo no coração de São Francisco. Em todas as reuniões familiares, o sucesso de Jeffrey era o principal assunto das conversas. Meus pais me ligavam semanalmente com atualizações sobre suas últimas conquistas, aparentemente alheios ao impacto dessas conversas. A empresa do Jeffrey acabou de abrir um escritório em Tóquio, exclamava minha mãe. Eles vão levá-lo de primeira classe no mês que vem para ajudar a organizar tudo. A preocupação dos meus pais com minhas escolhas de carreira tornou-se cada vez mais evidente. Meu pai começou a me enviar listas de empregos estáveis em seguradoras e bancos. Minha mãe sempre sugeria que eu considerasse lecionar ciência da computação em vez desse negócio de startup. Nós só nos preocupamos com o seu futuro, querida, disse ela durante um telefonema particularmente difícil. Você trabalha tanto, mas não parece estar progredindo como o Jeffrey. As dificuldades financeiras agravavam minha frustração. Enquanto Jeffrey vivia no luxo, eu trabalhava em vários empregos para financiar minhas ideias. Eu fazia projetos freelance de programação nos fins de semana, dava aulas de programação em um centro comunitário à noite, mesmo assim, mal conseguia pagar o aluguel em alguns meses. Cada dólar que eu ganhava além das despesas básicas de vida era revertido para meus vários projetos e protótipos. Durante todo esse tempo, a vovó Rose continuou sendo minha fiel apoiadora. Quando as coisas estavam particularmente difíceis, eu às vezes encontrava um envelope na minha caixa de correio contendo algumas centenas de dólares e um bilhete dizendo simplesmente: invista em você. Com amor, vovó. Ela nunca mencionava esses presentes quando conversávamos, entendendo que eram recursos financeiros emocionais que eu não estava pronta para reconhecer abertamente. Durante nossos telefonemas mensais, ela fazia perguntas detalhadas sobre o meu trabalho, genuinamente interessada em entender conceitos que a maioria das pessoas da minha família achava incompreensíveis. Me explique computação em nuvem de novo, ela pedia. Quero entender o que você está construindo. Aos 82 anos, a vovó Rose era mais curiosa em tecnologia do que a maioria das pessoas com metade da sua idade. Ela comprou um smartphone e me pediu para ensiná-la a usá-lo, enviando-me orgulhosamente mensagens de texto com números variados de emojis depois. O verdadeiro ponto de ruptura no meu relacionamento com Jeffrey ocorreu 3 anos após a formatura. Eu havia desenvolvido um algoritmo promissor para análise de dados e precisava de conexões com potenciais investidores. Jeffrey agora estava bem estabelecido no setor de tecnologia, com uma extensa rede de contatos. Durante uma rara visita a São Francisco para uma conferência de tecnologia, convidei-o para um café e expliquei meu projeto, na esperança de que ele me apresentasse a potenciais investidores ou consultores. Ainda não está pronto para o horário nobre, disse ele após uma rápida olhada no meu plano de negócios.
A base técnica parece sólida, mas o posicionamento de mercado está completamente equivocado. Honestamente, não posso arriscar minha reputação em algo tão subdesenvolvido. Não estou pedindo que você arrisque sua reputação, respondi, com a voz tensa. Só uma apresentação para pessoas que podem enxergar seu potencial. Olha, Lib, ele suspirou, olhando para o relógio, é por isso que o pessoal da área técnica precisa de parceiros de negócios. Você está resolvendo um problema que ninguém pede que seja resolvido. Ele saiu logo depois, alegando uma emergência no trabalho. Mais tarde naquela semana, vi nas redes sociais que a emergência era aparentemente uma viagem de barco com os colegas. As fotos o mostravam sorrindo em um iate na Bahia, com champanhe na mão, enquanto eu voltava para o meu apartamento compartilhado para continuar trabalhando sozinha. Naquela noite, removi Jeffrey da minha lista de potenciais recursos e decidi que qualquer sucesso que eu alcançasse seria totalmente independente da influência do meu irmão. A divisão entre nós agora estava completa. A ideia que eventualmente mudaria a minha vida surgiu 3 anos depois da faculdade, durante um projeto freelancer para uma empresa de gestão de dados de saúde. Percebi ineficiências no processamento e proteção dos dados dos pacientes, gerando custos e riscos de segurança desnecessários. Ao longo de vários meses, desenvolvi uma arquitetura de software revolucionária que conseguia lidar com informações confidenciais com segurança, tornando-as mais acessíveis a usuários autorizados. Chamei-o de Secure Flow e sabia que tinha o potencial de transformar a gestão de dados de saúde. O sistema utilizava criptografia avançada e protocolos de acesso inovadores, que eram simultaneamente mais seguros e fáceis de usar do que qualquer outro no mercado. A conquista técnica foi significativa, mas eu havia aprendido com os fracassos do passado que a excelência técnica por si só não garantiria o sucesso. O dia de ação de graças daquele ano marcou uma virada nos meus relacionamentos familiares. Depois de meses evitando reuniões de fim de ano, concordei relutantemente em jantar na casa dos meus pais. Jeffrey estava lá, recém-promovido a vice-presidente de sua empresa e ansioso para compartilhar seu sucesso. Durante todo o jantar, ele dominou a conversa com histórias sobre seus clientes importantes, sua equipe de 20 funcionários e sua recente viagem de negócios à Europa. Meus pais e familiares ouviram atentamente, fazendo perguntas que lhe permitiram detalhar suas conquistas. Quando a conversa finalmente se voltou para mim, mencionei brevemente meu novo projeto. É um sistema de segurança de dados para a área da saúde, expliquei. Estou trabalhando nele há cerca de 6 meses e acabei de registrar uma patente provisória. Uma patente? Exclamou meu pai, demonstrando interesse genuíno pela primeira vez. Parece sério. Antes que eu pudesse continuar, Jeffrey interrompeu. Patentes são bem comuns na área de tecnologia, pai. Minha empresa registra dezenas todo ano. São principalmente medidas defensivas. Ele se virou para mim com um sorriso condescendente. Este é mais um projeto solo, Lib? Ou você finalmente encontrou um parceiro de negócios que pode levar suas ideias ao mercado? Estou trabalhando com uma pequena equipe de desenvolvedores, respondi, tentando manter a compostura. Estamos nos consolidando por enquanto, mas planejamos buscar investimento no próximo trimestre. Jeffrey riu. Bootstrapping é só uma palavra chique para subfinanciamento. Sabe, existem muitas vagas de nível básico em gerenciamento de produtos que te ensinariam como empresas de tecnologia de verdade operam. Seu negócio de hobby não vai competir com empresas estabelecidas. Não é um hobby, insisti, sentindo o rosto corar. Estamos resolvendo um problema real que afeta milhões de pacientes. Claro, Jeffrey assentiu condescendentemente. Mas, em algum momento, você precisa pensar em conseguir um emprego de verdade. Nem todo mundo consegue se dar bem no empreendedorismo tecnológico. Não há vergonha nenhuma em admitir isso e encontrar um emprego estável em algum lugar. A mesa ficou em silêncio. Minha mãe mudou rapidamente de assunto, perguntando sobre as sobremesas preferidas. Pedi licença e fui ao banheiro, tranquei a porta e pressionei a testa contra o espelho frio, lutando contra as lágrimas de frustração e raiva. Aquele dia de ação de graças se tornou um catalisador. A humilhação de ser dispensado na frente de toda a minha família cristalizou algo em mim. Voltei para casa naquela noite com uma nova determinação. Eu teria sucesso nos meus próprios termos ou fracassaria se tentasse, mas não me sujeitaria mais à depreciação de Jeffrey ou à dúvida da minha família. Nos meses seguintes, afastei-me das reuniões familiares.
Recusei o Natal, inventei desculpas para aniversários e limitei meu contato a telefonemas ocasionais com meus pais e conversas mais regulares com a vovó Rose. Meus pais notaram minha ausência, mas pareciam aceitar minhas desculpas sobre as exigências do trabalho. Eles não me pressionaram, talvez aliviados por evitar a tensão entre os filhos. Só a vovó Rose me desafiou. Fugir não é a mesma coisa que defender a própria posição, disse ela durante uma de nossas ligações. Eu não estou fugindo, insisti. Estou me concentrando no que importa. Não posso construir esta empresa enquanto me defendo constantemente dos ataques do Jeffrey. Só não confunda evitar conflitos com evitar a família, respondeu ela suavemente. Algumas pontes, uma vez queimadas, são muito difíceis de reconstruir. Suas palavras permaneceram comigo, mas eu permaneci comprometido com meu caminho de independência. Coloquei tudo no Secure Flow. Trabalhei mais de 80 horas por semana, muitas vezes dormindo no pequeno sofá do meu escritório. Eu me sustentava com café, comida para viagem e determinação. Os desafios técnicos eram imensos. Construir um sistema altamente seguro e intuitivo para profissionais de saúde exigia refinamento constante. Cada iteração trazia novos problemas para resolver, desde questões de conformidade regulatória até desafios de interface do usuário. Houve muitas noites em que quase desisti. Numa noite particularmente difícil, depois que um potencial investidor desistiu no último minuto, liguei para a vovó Rose quase meia-noite, esquecendo o fuso horário. Desculpe, eu disse quando percebi que a tinha acordado. Eu não deveria ter ligado tão tarde. Bobagem, ela respondeu, parecendo completamente acordada. Me conta o que está acontecendo. Expliquei a situação, com a voz embargada pelo cansaço e pelo desespero. Talvez o Jeffrey esteja certo, concluí. Talvez eu não tenha vocação para isso. Investi tudo nesta empresa e não tenho nada para mostrar. Lib, disse a vovó Rose com firmeza, você se lembra de quando tinha 10 anos e construiu aquela engenhoca para alimentar o gato do vizinho enquanto ele estava fora? Sorri, apesar de tudo. O dispensador automático de comida que ficava travando? Sim, disse ela. Falhou 3 vezes antes de você acertar. Mas você não desistiu porque sabia que o gato precisava comer. Quem precisa da sua solução agora? Pacientes, respondi sem hesitar. Profissionais de saúde. Qualquer pessoa que tenha tido seus dados médicos comprometidos ou que não tenha conseguido acessar informações críticas quando precisava. Então você tem a sua resposta, disse ela simplesmente. Agora durma um pouco e comece de novo amanhã. Essa conversa renovou minha determinação. 2 semanas depois, conheci Taylor Williams em uma conferência sobre tecnologia da saúde. Taylor tinha experiência em administração de saúde e imediatamente percebeu o potencial do Secure Flow. Em um mês, formalizamos nossa parceria, com Taylor trazendo experiência em negócios e conexões no setor que complementaram minhas habilidades técnicas. Nessa época, soube por meio de notícias do setor que Jeffrey havia fundado seu próprio empreendimento. Depois de anos criticando meus esforços empreendedores, ele deixou o cargo de vice-presidente para fundar uma empresa chamada MedSecure, focada em segurança de dados de saúde. A ironia não me passou despercebida. Ele não só havia entrado exatamente na área que havia descartado quando a mencionei, como também havia escolhido um nome notavelmente semelhante a Secure Flow. Quando mencionei isso para Taylor, eles não ficaram surpresos. Seu irmão provavelmente viu a mesma oportunidade de mercado que nós, argumentou Taylor. Segurança de dados na área da saúde é uma área em crescimento. Mas ele ridicularizou especificamente a minha ideia, insisti. E agora ele está validando isso copiando você, apontou Taylor. Encare isso como um elogio. Apenas certifique-se de que executamos melhor do que ele. Com essa perspectiva, canalizei minha frustração em motivação. Se Jeffrey quisesse competir no meu espaço, eu mostraria a ele exatamente o que um negócio de Robin poderia realizar. Os 18 meses seguintes transformaram a Secure Flow e a mim. Com Taylor cuidando do desenvolvimento de negócios e eu liderando a equipe técnica, refinamos nosso produto e começamos a abordar clientes em potencial. Nosso primeiro contrato veio de um pequeno hospital regional que buscava atualizar seus sistemas obsoletos. A implementação foi desafiadora, mas bem-sucedida, proporcionando-nos um estudo de caso crucial. Nossa abordagem inovadora começou a se espalhar nos círculos da saúde.
Enquanto empresas maiores ofereciam soluções desajeitadas e caras, nós oferecíamos um sistema mais seguro, intuitivo e acessível. Mais 3 hospitais aderiram em 6 meses. À medida que nossa lista de clientes crescia, o interesse dos investidores também aumentava. Uma série de rodadas de financiamento arrecadou 3 milhões de dólares, permitindo-nos expandir nossa equipe e aprimorar nossa infraestrutura. 6 meses depois, uma rodada da série B adicionou mais 12 milhões de dólares. A SecureFlow deixou de ser uma startup em dificuldades para se tornar uma concorrente legítima no setor de tecnologia da saúde. Durante todo esse período de crescimento, mantive distância das reuniões familiares. Meus pais ocasionalmente mencionavam a nova empresa do Jeffrey durante nossos telefonemas, aparentemente alheios à concorrência direta entre nossos negócios. O Jeffrey também está fazendo alguma coisa com registros médicos, minha mãe mencionou casualmente. Talvez vocês dois pudessem colaborar algum dia. Mudei de assunto, sem querer explicar a realidade da nossa situação. A única pessoa da família que sabia de toda a história era a vovó Rose. Durante nossas conversas regulares, eu compartilhava sucessos e contratempos, encontrando nela uma apoiadora inabalável e uma conselheira sábia. Seu irmão passou aqui ontem, ela me disse durante uma das ligações. Ele estava me mostrando o site da empresa dele no meu iPad. Parecia muito orgulhoso de si mesmo. Você contou a ele sobre o SecureFlow? Perguntei, tensa. Não, querida. Essa é a sua história para contar quando estiver pronta. Mas fiz algumas perguntas que o deixaram um pouco desconfortável, só para mantê-lo honesto. Eu conseguia imaginar o sutil interrogatório da vovó Rose e sorri com a ideia. À medida que a SecureFlow crescia, eu evoluía como líder. Inicialmente desconfortável. Enquanto isso, publicações do setor começaram a cobrir o SecureFlow. Nossa abordagem inovadora para a segurança de dados de saúde foi reconhecida por analistas de tecnologia e administradores de saúde. Ganhamos um prestigioso prêmio de inovação em uma importante conferência de tecnologia da saúde, o que nos colocou firmemente no mapa do setor. A empresa de Jeffrey, a MedSecure, também estava se movimentando no mercado, embora com menos sucesso. Sua abordagem dependia fortemente de marketing e relacionamentos comerciais, em vez de inovação técnica. Embora tenha conquistado vários clientes com base em sua rede, seu produto carecia da arquitetura elegante e do design intuitivo que faziam o SecureFlow se destacar. Acompanhei o progresso da MedSecure por meio de notícias do setor e contatos mútuos, sem nunca entrar em contato diretamente, mas sempre ciente da posição deles em relação à nossa. Ficou claro que Jeffrey estava com dificuldades para cumprir suas promessas a clientes e investidores. Problemas técnicos afetavam seu produto e os índices de satisfação dos clientes eram medíocres. Um momento crucial chegou quando uma das maiores redes hospitalares do país anunciou que estava buscando uma nova solução de segurança de dados. Tanto a SecureFlow quanto a MedSecure foram convidadas a apresentar seu projeto, juntamente com diversas empresas maiores e consolidadas. O contrato seria avaliado em dezenas de milhões e estabeleceria o vencedor como líder do setor. Nossas equipes trabalharam incansavelmente na proposta e na apresentação. Liderei pessoalmente a demonstração técnica, mostrando como o SecureFlow poderia se integrar aos sistemas existentes, melhorando drasticamente a segurança e a eficiência. Taylor cuidou dos aspectos comerciais, definindo cronogramas de implementação e estruturas de custos. 2 semanas depois, recebemos a notícia: o SecureFlow havia conquistado o contrato. O CEO da rede hospitalar citou nossa tecnologia superior e nossa compreensão clara dos fluxos de trabalho da área da saúde como fatores decisivos. Essa vitória foi um divisor de águas para nossa empresa, catapultando-nos de uma startup promissora para uma grande empresa da noite para o dia. Analistas do setor perceberam. Uma importante empresa de investimentos em tecnologia entrou em contato para discutir potenciais alvos de aquisição que pudessem complementar nossos serviços. Durante uma dessas conversas, a MedSecure foi mencionada como uma empresa em dificuldades, com algumas patentes valiosas, mas com uma dívida técnica significativa. Eles gastaram a maior parte do seu financiamento e não conseguem garantir investimentos adicionais, explicou o analista. Dizem que estão discretamente procurando uma saída. A constatação me atingiu como um raio. Eu poderia adquirir a empresa do meu irmão. O caso de negócios era sólido. A MedSecure tinha tecnologia complementar e relacionamentos com clientes que poderiam beneficiar a SecureFlow.
De uma perspectiva puramente estratégica, era uma decisão razoável, mas as implicações pessoais eram complexas. Será que adquirir a empresa do Jeffrey seria visto como vingança? Eu era motivado pela lógica empresarial ou pelo desejo de finalmente provar meu valor para o meu irmão e minha família? Discuti a situação com Taylor, que a abordou de forma pragmática. Se a MedSecure fosse de propriedade de um estranho, você consideraria adquiri-la? Perguntaram. Sim, admiti. Eles têm patentes que poderíamos usar e clientes em regiões onde estamos tentando expandir. Então, o fato de seu irmão ser dono dela deveria ser secundário. Isso é negócio, não pessoal. Mas, claro, era pessoal. Cada interação com Jeffrey era pessoal desde a infância. Mesmo assim, decidi prosseguir com a exploração da aquisição, mantendo minha conexão com a MedSecure em sigilo, exceto para os membros mais seniores da equipe. Nossa equipe de desenvolvimento corporativo abordou a MedSecure por meio de intermediários, sem nunca revelar a SecureFlow como a compradora interessada. As discussões iniciais confirmaram o que havíamos ouvido. A empresa de Jeffrey estava com dificuldades financeiras, tendo falhado em garantir financiamento adicional após o descumprimento de vários marcos de desenvolvimento de produtos. O processo de due diligence revelou a extensão dos problemas da MedSecure. Sua tecnologia principal apresentava falhas fundamentais, exigindo uma reestruturação completa. Os contratos com os clientes continham cláusulas de salvaguarda que poderiam ser acionadas por uma mudança de propriedade. Sua equipe estava desmoralizada após várias rodadas de demissões. Apesar desses problemas, fizemos uma oferta. Era justa, mas refletia a situação difícil da empresa, 30% do valor que Jeffrey havia avaliado a empresa, com pagamentos adicionais baseados em desempenho que poderiam aumentar o total se certas metas fossem cumpridas. Após uma breve negociação, Jeffrey aceitou. Os papéis finais foram assinados apenas 3 dias antes da Páscoa, quando nossa família tradicionalmente se reunia na casa dos nossos pais. Eu já havia confirmado presença no jantar, tendo perdido os encontros festivos dos 2 anos anteriores. Agora, eu compareceria com um conhecimento que alteraria fundamentalmente meu relacionamento com Jeffrey e, potencialmente, toda a dinâmica familiar. Na véspera da Páscoa, liguei para a vovó Rose, pedindo sua opinião. A aquisição será anunciada publicamente na semana que vem, expliquei. Devo contar ao Jeffrey em particular antes disso ou simplesmente deixá-lo descobrir com todos os outros? O que te parece certo? Perguntou ela. Uma parte de mim quer ver a cara dele quando perceber o que aconteceu, admiti. Mas outra parte sabe que isso é mesquinho. É humano, corrigiu a vovó Rose, mas talvez não seja o seu melhor eu. O que o seu CEO aconselha a sua irmã a fazer? Considerei a estrutura dela. Meu CEO lidaria com isso profissionalmente, com respeito por todas as partes envolvidas. Então você tem a sua resposta, disse ela. Mas não vou fingir que não estou ansiosa para ver como isso vai se desenrolar no jantar de amanhã. Ri, de repente me dando conta de algo. Você já sabia, não é, sobre a aquisição? Leio a seção de negócios todas as manhãs, respondeu ela, inocentemente. E acompanho as 2 empresas desde o primeiro dia. Quase nada me escapa, querida. Com essa conversa reforçando minha confiança, preparei-me para enfrentar minha família, e principalmente Jeffrey, no jantar de Páscoa. Eu não fazia ideia de quão dramático seria o confronto. O processo de aquisição havia sido exaustivo e estimulante em igual medida. A equipe jurídica da SecureFlow trabalhou dia e noite para estruturar um acordo que protegesse nossos interesses e, ao mesmo tempo, preservasse os componentes valiosos da MedSecure. Durante as negociações, mantivemos estrita confidencialidade. Apenas 5 pessoas na SecureFlow sabiam que eu era irmã de Jeffrey, e ninguém da equipe da MedSecure ou seus consultores sabiam da conexão. A reunião do conselho onde finalizamos nossa estratégia de aquisição foi particularmente desafiadora. Tive que apresentar o business case com imparcialidade, como se a MedSecure fosse qualquer outra aquisição em potencial. Com base em nossa análise, a MedSecure possui 3 ativos principais de valor, expliquei aos membros do conselho. Primeiro, seu portfólio de patentes inclui 17 inovações em segurança de dados de saúde que complementariam nossa tecnologia existente. Segundo, eles estabeleceram relacionamentos com provedores de saúde no Centro-Oeste, onde atualmente temos presença limitada. Terceiro,
eles têm uma equipe de engenharia central talentosa que pode fortalecer nossas capacidades de desenvolvimento. Um membro do conselho levantou a pergunta óbvia: se eles têm esses ativos valiosos, por que estão fracassando? Execução e liderança ruins, respondeu Taylor com desenvoltura. A visão tecnológica deles era fundamentalmente falha, resultando em um produto com desempenho insatisfatório e manutenção muito cara. Sua taxa de queima tem sido insustentável e eles perderam vários marcos importantes de desenvolvimento prometidos aos investidores. Ninguém mencionou minha conexão com a empresa. Taylor e eu concordamos que trazer relacionamentos pessoais para a discussão apenas complicaria o processo de tomada de decisão do conselho. O conselho aprovou nosso plano de aquisição por unanimidade. Com a aprovação garantida, entramos em contato com a MedSecure por meio de intermediários de desenvolvimento corporativo. Mantive-me completamente afastado das negociações diretas, com Taylor atuando como o rosto da Secure Flow durante todo o processo. Nossa oferta inicial foi deliberadamente conservadora, sabendo que a precária situação financeira da MedSecure limitaria sua capacidade de negociar agressivamente. A resposta de Jeffrey à nossa primeira oferta veio por meio de seu CFO: esta avaliação é um insulto. A MedSecure é pioneira em soluções de segurança para a saúde e tem um potencial de crescimento significativo. Estamos preparados para aceitar apenas ofertas sérias. A bravata foi minada pela realidade financeira. Nossa auditoria revelou que a MedSecure tinha menos de 2 meses de pista antes de não conseguir mais pagar a folha de pagamento. Sem investimentos adicionais, sua posição de negociação era frágil. Aumentamos nossa oferta em 15% e adicionamos incentivos baseados em desempenho que poderiam potencialmente dobrar o pagamento se certos marcos de integração fossem atingidos. A oferta revisada foi apresentada com um prazo de validade de 48 horas. No segundo dia, a equipe de Jeffrey solicitou uma extensão de 24 horas, que nós concedemos. No terceiro dia, eles aceitaram nossos termos com pequenas modificações nas métricas de desempenho. O desespero ficou evidente em sua rápida rendição. As negociações finais foram rápidas. Planos de integração foram desenvolvidos, estratégias de retenção de funcionários foram delineadas e equipes de transição foram formadas. Durante todo esse processo, permaneci em segundo plano, revisando documentos e aprovando decisões, mas sem nunca interagir diretamente com a equipe de liderança da MedSecure. Os contratos finais foram assinados eletronicamente. A assinatura digital de Jeffrey apareceu na minha tela, finalizando a venda da empresa dele para a minha, embora ele ainda não tivesse ideia de quem o havia adquirido. O anúncio público estava marcado para terça-feira após a Páscoa, dando-nos tempo para informar os funcionários e preparar comunicações para clientes e parceiros. Com a aquisição concluída, mas ainda não pública, encarei a perspectiva do jantar de Páscoa com emoções contraditórias. Uma parte de mim temia o confronto inevitável, enquanto outra parte ansiava por uma resolução para anos de tensão competitiva. Passei horas pensando em como lidar com a situação, desde chamar Jeffrey para uma conversa particular até simplesmente deixar que os acontecimentos se desenrolassem naturalmente. Enquanto me preparava para o jantar, escolhi minha roupa com cuidado, um vestido azul simples, profissional, mas sem ostentação, combinado com os brincos de pérola que a vovó Rose me dera no meu aniversário de 30 anos. Eu queria me sentir confiante, mas não aparentar estar ostentando sucesso. A viagem até a casa dos meus pais no subúrbio foi familiar, mas estranha. Eu não fazia essa viagem de férias há mais de 2 anos. Enquanto eu percorria as ruas arborizadas do meu bairro de infância, as lembranças me inundavam. Passeios de bicicleta com Jeffrey antes do nosso relacionamento azedar, idas à escola juntos, festas de bairro onde nos deliciávamos com churrasco e melancia. Ao entrar na garagem, notei que o carro de Jeffrey já estava lá, um SUV de luxo novo que provavelmente custava mais do que o salário anual da maioria das pessoas. Respirando fundo, juntei as flores e o vinho que havia trazido e me aproximei da porta da frente. Minha mãe atendeu, com o rosto se iluminando de genuíno prazer ao me ver. Libby, você chegou. Faz tanto tempo. Ela me abraçou calorosamente, e o aroma familiar de seu perfume me transportou momentaneamente de volta a tempos mais simples. Oi, mãe, respondi, retribuindo o abraço. Desculpe por ter sumido. O trabalho tem sido intenso. Bem, você está aqui agora, e é isso que importa, disse ela, me conduzindo para dentro. Todos estão na sala. Jeffrey está nos contando sobre seu último projeto.
Claro que sim. Algumas coisas nunca mudam. Ao entrar na sala de estar, observei os rostos familiares: meu pai, parecendo mais velho do que eu me lembrava, mas ainda robusto, minha tia Linda e meu tio Frank, minha prima Sara com seu marido Tom e seu filho pequeno, e a vovó Rose, sentada majestosamente em sua poltrona favorita, observando tudo com olhos brilhantes e inteligentes. E então lá estava Jeffrey, em pé junto à lareira, com uma bebida na mão, comandando a corte, como sempre fazia. Ele parou no meio da frase quando me viu, um vislumbre de algo ilegível cruzando seu rosto antes de ser substituído pelo seu sorriso confiante de sempre. Bem, vejam quem saiu da sua caverna de codificação, disse ele, erguendo o copo na minha direção. A irmã pródiga está de volta. Que bom ver você também, Jeffrey, respondi calmamente, indo beijar o rosto do meu pai e cumprimentar o resto da família. Quando cheguei à vovó Rose, ela pegou minha mão entre as suas, os olhos brilhando com uma compreensão silenciosa. Libby, querida, você parece bem. O sucesso combina com você. Obrigada, vovó, eu disse suavemente. É bom ver você. Os cumprimentos iniciais deram lugar a drinks antes do jantar e conversas que evitavam cuidadosamente qualquer assunto delicado. Minha mãe perguntou sobre meu apartamento. Meu pai perguntou sobre minha recente viagem a Chicago para uma reunião com um cliente, embora eu não tenha especificado, e minha tia queria saber se eu estava saindo com alguém. O trabalho me mantém ocupada demais para encontros sérios, respondi, uma resposta que provocou olhares preocupados entre minha mãe e minha tia. Durante toda essa conversa, Jeffrey manteve um leve sorriso irônico, ocasionalmente checando o celular como se assuntos mais importantes exigissem sua atenção. A tensão entre nós era palpável, pelo menos para mim, embora o resto da família parecesse determinado a ignorá-la. Ao nos dirigirmos para a sala de jantar, a conversa mudou para assuntos mais gerais: política, notícias locais e as últimas conquistas do filho pequeno do meu primo. Participei educadamente, mas permaneci hiperconsciente da presença de Jeffrey do outro lado da mesa, me perguntando se ele tinha alguma noção do que havia acontecido entre nossas empresas. A refeição transcorreu com relativa harmonia, passando pela salada e pelo prato principal. Minha mãe havia preparado todos os pratos tradicionais da Páscoa: presunto com calda de abacaxi, batatas gratinadas, aspargos frescos e pãezinhos caseiros. Era um ambiente confortável e familiar, um breve descanso do confronto que eu sabia que estava por vir. Enquanto a sobremesa era servida, um bolo de cenoura caseiro, o favorito de Jeffrey desde a infância, meu pai, sem querer, abriu a porta para o que se tornaria o momento decisivo da noite. Então, como estão as empresas de vocês? Perguntou ele, olhando para mim e para Jeffrey. É incomum ter dois empreendedores na mesma família, e ainda por cima no mesmo setor. Jeffrey aproveitou a oportunidade para dominar a conversa mais uma vez. A MedSecure está posicionada para um crescimento significativo este ano, começou ele, omitindo convenientemente os problemas financeiros que o forçaram a vender. Estamos desenvolvendo novas abordagens pioneiras para a segurança de dados de saúde que revolucionarão o setor. Meu pai assentiu em aprovação, claramente impressionado com a postura confiante de Jeffrey. E você é o CEO com quantos funcionários agora? 42 em 3 escritórios, respondeu Jeffrey, outra distorção cuidadosa da verdade, considerando as recentes demissões. Somos seletivos com nossa equipe. Em tecnologia, especialmente em áreas especializadas como segurança de saúde, precisamos de pessoas que possam lidar com desafios complexos. Nem todo mundo está preparado para isso. Ele me olhou de relance enquanto dizia essa última parte, com a implicação clara. A mesa ficou momentaneamente em silêncio, todos sentindo a corrente competitiva. E você, Libby? Perguntou minha tia, claramente tentando me incluir. Sua empresa faz algo parecido, certo? Antes que eu pudesse responder, Jeffrey interrompeu. A Libby está trabalhando em uma solução de menor escala. Mais um produto de nicho. Ele se virou para mim com aquele sorriso condescendente de sempre. Quantos funcionários você tem agora? 10? 15? 87, na verdade, respondi calmamente. Vamos ter mais de 100 depois da nossa aquisição recente. O garfo de Jeffrey parou a meio caminho da boca. Aquisição? Você adquiriu outra empresa? Assenti, dando uma pequena mordida no bolo de cenoura. Deve ser bem pequeno, disse ele, com desdém.
Os verdadeiros players do nosso setor estão focados em serem adquiridos por grandes empresas de tecnologia da saúde, não em fazer aquisições eles próprios. E lá estava, a abertura perfeita. No entanto, hesitei, subitamente incerta sobre como prosseguir. A conversa que eu imaginara ter em particular com o Jeffrey agora potencialmente se desenrolaria diante de toda a nossa família. Naquele momento de hesitação, a vovó Rose falou do seu lado da mesa: Jeffrey, você não mencionou no mês passado que a MedSecure estava explorando parcerias estratégicas? Como isso está progredindo? Jeffrey lançou-lhe um olhar irritado antes de recuperar a compostura. Tivemos vários interessados. Como a solução inovadora líder em nosso setor, estamos avaliando cuidadosamente potenciais parceiros que possam nos ajudar a escalar globalmente. A audácia de suas mentiras, diante do fato de ter acabado de vender sua empresa falida, era impressionante. Senti uma onda de indignação, não apenas pela sua deturpação do status da MedSecure, mas também pela sua constante depreciação do meu trabalho. Na verdade, disse eu, com a voz mais firme do que esperava, nem todo mundo consegue lidar com uma carreira de verdade na área de tecnologia. Algumas pessoas falam muito, mas não conseguem entregar quando é preciso. A mesa ficou em silêncio diante da minha franqueza incomum. Os olhos de Jeffrey se estreitaram enquanto ele pousava o garfo. Quer dizer o quê, exatamente? Perguntou ele, com um tom perigosamente baixo. Abri a boca para responder, mas antes que eu pudesse, a vovó Rose interrompeu com timing perfeito e precisão devastadora. É por isso que a empresa dela acabou de adquirir a sua? A mesa de jantar de Páscoa estava perfeita como uma foto antes da vovó Rose soltar sua bomba. Minha mãe usará sua melhor porcelana, a estampa com delicadas flores azuis que ganhará de presente de casamento. Copos de cristal refletiam a luz do sol da tarde que entrava pelas janelas da sala de jantar. O centro de mesa exibia flores frescas da primavera e ovos decorados à mão que minha mãe passara horas preparando. Cada detalhe refletia o cuidado que ela sempre dedicava às reuniões familiares, tentando desesperadamente criar memórias perfeitas, apesar das tensões subjacentes. Ao redor daquela mesa meticulosamente posta, sentava-se toda a nossa família, meu pai à frente, ainda impondo respeito aos seus 60 anos, com seu cabelo grisalho e óculos de leitura apoiados no nariz, minha mãe à sua frente, seus olhos ansiosos constantemente procurando pratos ou copos vazios para encher, tia Linda e tio Frank, seu casamento confortável evidente em seus movimentos sincronizados e no término das frases um do outro, prima Sara com seu marido Tom, sua pequena Ellie em uma cadeira. Alta fazendo arte moderna com purê de batatas, vovó Rose, elegante em seu vestido lilás com um broche vintage, seu cabelo branco perfeitamente penteado, Jeffrey, confiante e elegante em suas roupas de grife, e eu, a filha pródiga, retornada após uma longa ausência. A tensão entre Jeffrey e eu vinha aumentando ao longo da refeição, uma corrente silenciosa sob o fluxo da conversa educada. Cada vez que ele mencionava o suposto sucesso de sua empresa ou fazia um comentário velado sobre minhas escolhas de carreira, eu sentia minha paciência se esvaindo. Mesmo assim, mantive a compostura, esperando o momento certo para abordar a situação diretamente, de preferência em particular, depois do jantar. A intervenção da vovó Rose mudou tudo. A pergunta dela pairou no ar como um trovão: é por isso que a empresa dela acabou de adquirir a sua? Por vários segundos, um silêncio absoluto tomou conta da sala de jantar. O rosto de Jeffrey, antes animado pela presunção, congelou em uma expressão de descrença. A cor sumiu de suas bochechas ao registrar a implicação das palavras dela. Seus olhos, arregalados de choque, iam da vovó Rose para mim e vice-versa. O que você disse, ele finalmente conseguiu dizer, com a voz quase inaudível. Você me ouviu, querida? Respondeu a vovó Rose calmamente, tomando um gole de vinho. Eu só estava me perguntando se a empresa da Lib, a Secure Flow, é a compradora anônima que adquiriu a MedSecure na semana passada. O momento parece ser oportuno. Todas as cabeças à mesa se viraram para mim, com expressões que variavam da confusão ao espanto. O garfo do meu pai bateu no prato quando ele o pousou, esquecendo-se do pedaço de bolo de cenoura que estava prestes a comer. Lib, perguntou minha mãe, hesitante, do que a vovó está falando? Respirei fundo, percebendo que não havia mais volta. A Secure Flow adquiriu a MedSecure há 3 dias. O anúncio público está marcado para terça-feira. O choque de Jeffrey rapidamente se transformou em raiva, e seu rosto ficou vermelho enquanto processava a revelação. Isso é impossível, gaguejou.
A empresa adquirente foi a Nexus Healthcare Solutions. A Nexus Healthcare Solutions é a nossa holding, expliquei, mantendo um tom profissional, apesar da natureza pessoal da conversa. Nós a usamos para aquisições, para manter a confidencialidade durante as negociações. Você escondeu sua identidade deliberadamente durante o processo de aquisição, exigiu Jeffrey, elevando o tom de voz. Foi uma transação confidencial padrão, respondi calmamente. Nossa equipe de desenvolvimento corporativo conduziu todas as negociações. O negócio foi avaliado e aprovado com base apenas em méritos comerciais. Méritos comerciais? Jeffrey zombou, afastando-se da mesa. Isso nunca foi sobre negócios. Foi sobre o seu ressentimento, o seu ciúme. Na verdade, era tudo uma questão de negócios, respondi, sentindo-me estranhamente calmo diante de sua crescente agitação. A MedSecure possui patentes e relacionamentos com clientes valiosos em regiões onde queremos expandir. Sua tecnologia precisa de melhorias significativas, mas há componentes que valem a pena salvar. Minha avaliação clínica pareceu enfurecê-lo ainda mais. Ele se levantou abruptamente, sua cadeira raspando ruidosamente no piso de madeira. Você não tinha o direito, gritou. Você manipulou a situação, me manteve no escuro deliberadamente. Meu pai finalmente recuperou a voz. Esperem, vocês dois. O que exatamente está acontecendo aqui? Jeffrey, você está dizendo que vendeu sua empresa para a Libs sem saber? Ele não a vendeu para mim pessoalmente, esclareci. Ele a vendeu para a SecureFlow, uma empresa que superou a MedSecure em todos os indicadores mensuráveis nos últimos 2 anos. Oferecemos um valor justo de mercado com base na posição financeira e nos ativos da MedSecure. Valor justo de mercado, Jeffrey gaguejou. Você nos subestimou porque sabia que estávamos em uma posição difícil. Você estava em uma posição difícil porque seu produto não funciona direito e você vem perdendo clientes, afirmei sem rodeios. A oferta refletiu essa realidade. A angústia da minha mãe era evidente enquanto ela olhava de um para o outro. Por favor, podemos discutir isso com calma? É o jantar de Páscoa. Calma. Jeffrey riu amargamente. Minha irmã acabou de revelar que adquiriu minha empresa secretamente, e você quer que eu fique calma? Tia Linda se inclinou para a frente, visivelmente confusa. Não entendo. Jeffrey, você vem nos dizendo há meses o sucesso da MedSecure. Por que você venderia se as coisas estivessem indo tão bem? A pergunta pairava no ar, sem graça. Os exageros constantes de Jeffrey sobre o sucesso de sua empresa estavam agora expostos, não apenas para mim, mas para toda a família. Os negócios estão complicados, disse-lhe finalmente, evitando contato visual direto. Estávamos explorando parcerias estratégicas para acelerar o crescimento. Não foi isso que os registros financeiros indicaram durante a due diligence, eu disse calmamente. A MedSecure estava há semanas de não conseguir cumprir as obrigações com a folha de pagamento. Vocês já haviam realizado 2 rodadas de demissões e tiveram financiamento adicional negado por 3 grupos de investimento distintos. O forte contraste entre a narrativa polida de Jeffrey e a realidade que eu revelava criou uma tensão palpável na sala. O marido da minha prima Sarah, Tom, que permanecerá em silêncio durante toda a conversa, levantou-se de repente. Acho que devemos levar a Ellie para a sala, disse-lhe a Sarah, tirando a criança confusa da cadeira alta. Ela não precisa ouvir isso. Ao saírem, meu pai tirou os óculos e apertou a ponta do nariz. Ainda estou tentando entender o que aconteceu aqui. Jeffrey, o que a Libby disse é verdade. Sua empresa estava com problemas financeiros. Jeffrey apertou o maxilar enquanto me encarava. Tivemos problemas temporários de fluxo de caixa enquanto esperávamos a finalização de vários contratos grandes. É normal no setor de tecnologia. A Libby se aproveitou de um momento vulnerável. Aqueles contratos não iriam se concretizar, retruquei. 3 dos seus maiores clientes em potencial já haviam decidido ir para a concorrência. Nossa equipe confirmou isso durante a due diligence. Você não tinha o direito de investigar minha empresa pelas minhas costas, gritou Jeffrey, batendo a mão na mesa com força suficiente para fazer os talheres saltarem. Eu tinha todo o direito como CEO de uma empresa adquirente, respondi, mantendo a compostura. Sua identidade como meu irmão não era relevante para a transação comercial.
O negócio foi avaliado com base em seus méritos, assim como qualquer outra aquisição. Isso é um absurdo, disse Jeffrey, olhando ao redor da mesa em busca de apoio. Vocês não conseguem ver o que ela está fazendo? Isso nunca foi sobre negócios. Foi sobre rivalidade entre irmãos, sobre ela tentar provar alguma coisa. A vovó Rose, que vinha observando em silêncio desde o primeiro ataque, finalmente falou novamente: Jeffrey, querido, tenho lido os relatórios trimestrais das duas empresas desde que você as iniciou. A Secure Flow tem sido consistentemente lucrativa no último ano e meio, enquanto a MedSecure tem dado prejuízo a cada trimestre. A aquisição faz todo sentido para os negócios. Jeffrey a encarou, com a expressão de traição evidente. Você sabia disso o tempo todo. Eu sabia que as duas empresas atuavam no mesmo setor, respondeu ela calmamente. Eu sabia que a da Lib estava tendo sucesso e a sua estava com dificuldades. Li sobre a aquisição no meu boletim de investimentos na sexta-feira passada, embora não mencionasse o comprador. Suspeitei que pudesse ser a Secure Flow, com base na adequação do negócio. E você não pensou em me avisar? Perguntou Jeffrey. Avisar sobre o quê? Perguntou a vovó Rose, inocentemente. Uma transação comercial justa? Além disso, não era da minha conta interferir na sua vida profissional. Interferir? Jeffrey riu amargamente. Você acabou de soltar uma bomba no meio do jantar de Páscoa. Só depois de continuar menosprezando as conquistas da sua irmã, respondeu vovó Rose, com a voz assumindo um tom incomum. Há anos observo você desprezar os talentos e as ideias da Lib. Talvez seja a hora de colocar um pouco de perspectiva. Meu pai pigarreou, incomodado. Acho que todos nós precisamos dar um passo para trás e processar essa informação. Jeffrey, por favor, sente-se. Lib, talvez você possa explicar a situação com mais detalhes. Antes que eu pudesse responder, Jeffrey balançou a cabeça. Não vou ficar aqui para ser humilhado. Ele jogou o guardanapo na mesa. Parabéns, Lib. Você finalmente me superou. Espero que seja bom. Com isso, ele saiu furioso da sala de jantar. Momentos depois, ouvimos a porta da frente bater e o som do carro dele dando partida na entrada da garagem. A mesa ficou em silêncio novamente, o lindo jantar de Páscoa agora em desordem. Os olhos da minha mãe se encheram de lágrimas enquanto ela olhava para o assento vazio onde Jeffrey estivera sentado. Eu deveria ir atrás dele, disse meu pai, meio que se levantando. Dê um tempo a ele, sugeri. Ele precisa processar isso. Você poderia ter nos contado, disse minha mãe baixinho, com mágoa evidente na voz. Sobre a sua empresa, sobre a aquisição. Somos sua família. A simples declaração me atingiu com mais força do que a raiva de Jeffrey. Ao me proteger do julgamento deles e das críticas de Jeffrey, eu havia me afastado das pessoas que me amavam. Você tem razão, reconheci. Eu deveria ter compartilhado mais com você. Tive medo de que você não entendesse ou não acreditasse em mim. Sempre acreditamos em você, Lib, insistiu meu pai. Só nos preocupamos com o seu caminho porque parecia tão incerto. Tia Linda quebrou a tensão com uma pergunta prática. Então, o que acontece agora com as empresas? Vamos integrar as partes valiosas do MedSecure ao Secure Flow, expliquei, grata pela mudança para um território mais confortável. A maioria dos funcionários receberá ofertas de emprego conosco. Os clientes farão a transição para nossa plataforma nos próximos 6 meses. E o Jeffrey? Perguntou meu pai, a pergunta que todos estavam pensando. Depende dele, respondi. Sinceramente, há um lugar para ele, se ele quiser. Ele tem habilidades valiosas e conhecimento do setor. Mas isso exigiria que ele aceitasse a nova realidade. O resto do jantar transcorreu em conversas contidas, com o bolo de cenoura praticamente esquecido. Ao nos dirigirmos à sala para tomar café, eu sabia que precisava encontrar Jeffrey e ter a conversa que deveríamos ter tido antes daquela revelação pública. Pedi licença e saí para a fresca noite de primavera, determinada a encontrar meu irmão e, de alguma forma, começar o difícil processo de reconstruir nosso relacionamento, tanto pessoal quanto profissional. Encontrar Jeffrey não foi difícil. Apesar dos anos e da tensão entre nós, eu sabia exatamente para onde ele iria.
Atrás da casa dos nossos pais havia um pequeno parque público com um lago onde passávamos incontáveis horas quando crianças. No fundo, parcialmente escondido por salgueiros, havia um banco de madeira para onde o Jeffrey adolescente se refugiava depois de discussões com nossos pais, e onde eu às vezes o encontrava para conversar sobre problemas antes que nosso relacionamento azedasse. De fato, lá estava ele sentado no crepúsculo, cotovelos nos joelhos, olhando para a água parada. Aproximei-me lentamente, dando-lhe tempo para me notar e decidir se ficava ou ia embora. Ele olhou para cima quando me aproximei, sua expressão ilegível na luz que se esvaía. Se veio para se gabar, guarde, disse ele, secamente. Você já deixou claro o seu ponto. Sentei-me ao lado dele, deixando espaço entre nós. Não é por isso que estou aqui. Então por quê? Para me oferecer um emprego por pena? Para explicar que isso era apenas um negócio, nada pessoal? Na verdade, vim me desculpar, disse baixinho. Não pela aquisição em si, mas por como você descobriu. Você merecia ouvir isso de mim diretamente, não na frente de toda a família. Ele se virou para mim, a surpresa substituindo momentaneamente a raiva. Por que você fez daquele jeito? Me humilhar fazia parte do plano o tempo todo? Não, insisti. Eu estava com dificuldade para te contar. Queria ter uma conversa particular depois do jantar, mas as coisas pioraram na mesa. E aí a vovó Rose se manifestou. Vovó Rose, Jeffrey zombou. Ela sempre te favoreceu. Ela acreditou em mim quando ninguém mais acreditou, corrigi, inclusive você. A declaração pairou entre nós, carregada de anos de mágoa e ressentimento acumulados. Por vários minutos, ficamos sentados em silêncio, observando a última luz se apagar no céu e as primeiras estrelas aparecerem. Por que você nunca me levou a sério? Perguntei finalmente, expressando a pergunta que me assombrava há anos. Da feira de ciências na 7ª série ao meu sistema de segurança da saúde, você sempre descartou minhas ideias. Jeffrey suspirou, passando a mão pelos cabelos. Quer a verdade? Você me intimidou. Eu te intimidei? Repeti, incrédula. Você era a criança de ouro, aquela em quem todos acreditavam. Eu era a escolha convencional, retrucou ele. A aposta segura. Você estava sempre pensando diferente, enxergando ângulos que ninguém mais conseguia ver. Sabe como isso é ameaçador quando toda a sua identidade é construída em torno de ser inteligente? Sua admissão me surpreendeu. Durante todos esses anos, interpretei sua rejeição como uma crença genuína na minha inadequação, sem nunca considerar que isso pudesse advir da sua própria insegurança. Aquele projeto da Feira de Ciências, continuou ele, seu programa de reconhecimento de formas foi genuinamente inovador. Meu vulcão era um livro didático, literalmente copiado do exemplo do nosso livro de ciências. Eu sabia que os jurados prefeririam algo familiar e bem executado a algo novo que pudesse não funcionar perfeitamente. Mas eu também sabia que sua ideia era melhor. Então, você me derrubou para se autopromover? Perguntei, tentando entender em vez de acusar. Acho que sim, ele admitiu, desviando o olhar. Virou um padrão. Quanto mais sucesso você fazia, mais eu precisava minimizar suas conquistas para preservar minha autoimagem. A honestidade dele era desarmante. Pela primeira vez em anos, estávamos tendo uma conversa de verdade, sem pretensões ou posturas. Seja lá o que for, respondi, eu também estava com inveja de você. Tudo era tão fácil para você, as notas, os amigos, a confiança. Nossos pais entenderam o seu caminho. Eles nunca questionaram suas escolhas como questionaram as minhas. Eles se preocupavam com você porque não conseguiam ver aonde o seu caminho levava, explicou Jeffrey. Papai é contador. Mamãe é professora. Eles valorizam a segurança e o sucesso convencional porque é isso que eles conhecem. Ficamos em silêncio novamente, cada um processando essas novas perspectivas sobre nossa história compartilhada. E agora, Jeffrey finalmente perguntou. Você é dono da minha empresa. Você provou seu ponto. Para onde vamos agora? Depende do que você quer, respondi profissionalmente. Há um lugar para você na Secure Flow, se estiver interessado. Você tem habilidades e conhecimentos que seriam valiosos para nós, principalmente em desenvolvimento de negócios e relacionamento com clientes. Trabalhando para minha irmãzinha? Perguntou ele,
mas seu tom de voz estava menos mordaz do que antes. Isso seria uma inversão de papéis. Trabalhando comigo, corrigi. Como colegas, precisaríamos estabelecer limites claros entre nossos relacionamentos profissionais e pessoais, mas acho que poderíamos fazer funcionar. E se eu recusar? Então o pacote de rescisão estipulado no acordo de aquisição se mantém. É generoso o suficiente para lhe dar tempo para decidir seu próximo passo. Jeffrey assentiu lentamente, considerando as opções. E, pessoalmente, onde isso nos deixa como irmãos? Era a pergunta mais difícil, aquela sem métricas ou resultados claros para nos guiar. Não sei, respondi honestamente. Temos muita história para analisar. Anos de competição e ressentimentos não desaparecem da noite para o dia. Não, ele concordou. Mas talvez seja a hora de tentar algo diferente. Enquanto caminhávamos de volta para a casa dos nossos pais, não fizemos grandes promessas ou declarações de amor fraternal renovado. Em vez disso, concordamos em começar com pequenos passos, comunicação regular, conversas honestas e o difícil trabalho de reconstruir a confiança. As semanas seguintes trouxeram mudanças significativas. O anúncio público da aquisição da MedSecure pela SecureFlow gerou considerável repercussão no setor, com publicações de tecnologia especulando sobre as implicações estratégicas e a direção futura da entidade combinada. Jeffrey me surpreendeu ao aceitar o cargo de vice-presidente de desenvolvimento de negócios na SecureFlow. A transição não foi tranquila no início. Ele teve dificuldades com seu novo papel em uma empresa que não havia construído, reportando-se a equipes que não havia selecionado. Houve reuniões tensas e desentendimentos acalorados sobre prioridades de integração e estratégias de comunicação com os clientes. Mas, gradualmente, algo inesperado emergiu do atrito. Os pontos fortes de Jeffrey em construção de relacionamentos e posicionamento de mercado complementaram meu foco técnico e minha visão de produto. Onde eu via possibilidades tecnológicas, ele via oportunidades de mercado. Juntos, criamos uma abordagem mais equilibrada do que qualquer um de nós havia alcançado separadamente. Nosso relacionamento profissional influenciou lentamente o pessoal. Trabalhar juntos exigia habilidades de comunicação e compromisso que começamos a aplicar também ao nosso relacionamento entre irmãos. Estabelecemos um jantar mensal regular, longe do escritório e das pressões familiares, onde podíamos conversar honestamente sobre assuntos profissionais e pessoais. Nossos pais ficaram inicialmente perplexos com a nova dinâmica entre nós, mas aos poucos se adaptaram. Papai demonstrou um interesse genuíno em entender a tecnologia do SecureFlow, fazendo perguntas ponderadas que demonstravam que ele finalmente tentava compreender o meu mundo. Mamãe se esforçou para falar sobre minha empresa nas reuniões familiares com o mesmo entusiasmo que sempre demonstrava pelos projetos de Jeffrey. 6 meses após a revelação do jantar de Páscoa, comemoramos o 85º aniversário da vovó Rose. Durante a festa, ela me puxou de lado, com os olhos brilhando de uma inteligência que a idade não havia diminuído. Você se saiu bem, Libby, disse ela, apertando minha mão. Não apenas com a empresa, mas com o seu irmão. Ainda estamos encontrando o nosso caminho, admiti. Alguns dias são melhores que outros. Isso é família, respondeu ela com um sorriso cúmplice. O importante é que vocês dois estejam encontrando seus próprios caminhos enquanto aprendem. Sua sabedoria, como sempre, foi direto ao ponto. Jeffrey e eu passamos anos nos definindo em oposição um ao outro, medindo sucesso pela comparação e não pela realização pessoal. Um ano após a aquisição, a SecureFlow havia dobrado sua base de clientes e era reconhecida como líder do setor em segurança de dados de saúde. Jeffrey havia construído uma equipe formidável de desenvolvimento de negócios e estava prosperando em sua função. Ainda discordávamos com frequência e, às vezes, recaíamos em velhos padrões, mas tínhamos desenvolvido ferramentas para lidar com conflitos de forma construtiva. A mudança mais profunda, no entanto, não ocorreu em nossas conquistas profissionais, mas em nosso crescimento pessoal. Aprendi que a validação não precisa vir de provar que os outros estão errados, mas pode surgir de provar que você mesmo está certo. Jeffrey descobriu que seu valor não era diminuído por reconhecer os pontos fortes dos outros. Olhando para trás, para nossa jornada, percebi que o sucesso em si nunca foi o verdadeiro problema entre nós. O problema era como o definimos e o buscamos. Eu buscava validação externa para compensar anos de me sentir ignorada, enquanto Jeffrey se apegava à sua definição limitada de sucesso para manter sua identidade de realizador.
A verdadeira realização não veio de superar uns aos outros, mas de encontrar nossos caminhos autênticos e aprender a celebrar tanto as nossas próprias conquistas quanto as dos outros. A aquisição que eu antes via como uma vingança tornou-se, em vez disso, um catalisador para a cura e o crescimento. Para aqueles que estão assistindo e reconhecem aspectos da sua própria dinâmica familiar em nossa história, recomendo que considerem como a competição pode estar limitando seus relacionamentos. Existe alguém em sua vida a quem você tem tentado provar seu valor, ou alguém cujo sucesso você minimizou para preservar sua autoimagem? Compartilhem suas opiniões nos comentários abaixo. E lembre-se, o sucesso não precisa ser um jogo de soma zero, em que a conquista de um diminui a de outro. Há espaço para múltiplas definições de sucesso, múltiplos caminhos para a realização e múltiplas estrelas na constelação familiar. Às vezes, a maior conquista não é ofuscar os outros, mas aprender a brilhar juntos. Se esta história ressoou com você, curta e inscreva-se para ouvir mais reflexões sobre família, sucesso e crescimento pessoal. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir que seu caminho não convencional é válido e valioso. Obrigada por ouvir minha história. Que você encontre a coragem para seguir seu caminho autêntico e a sabedoria para apoiar outras pessoas no caminho delas.